Olá, na nossa resenha científica de hoje, vamos falar do artigo Respostas comportamentais e fisiológicas de cavalos ao abaixar a cabeça, ou trabalhados para baixar a cabeça. É um trabalho de Smith e colaboradores da Universidade de Sydney, na Austrália. Então, foi sugerido que o abaixamento de cabeça de um cavalo, mediado por pressão, pode induzir a calma e, assim, reduzir a fuga durante o treinamento desses cavalos. Vários estudos relataram associações fisiológicas entre abaixamento de cabeça dos cavalos e as suas respostas. No entanto, a maioria desses estudos foi realizada em cavalos em liberdade e, portanto, não investigou os efeitos do abaixamento da cabeça mediado por pressão com intervenção no treinamento. Vários pesquisadores concordam que uma posição de cabeça baixa é o oposto de um sinal reconhecido como sinal de alerta, onde normalmente esses cavalos permanecem com a cabeça mais alta e as orelhas atentas. Além disso, propõe-se que lamber e mastigar, em associação com o abaixamento da cabeça, seja um sinal de que o cavalo está se comunicando ou sendo submisso com o treinador. Do ponto de vista do treinamento, o condicionamento tem sido relatado como uma técnica útil de modificação do comportamento dos cavalos. E o contracondicionamento é treinar o animal para executar uma resposta que substitua aquela resposta desejada. E geralmente ele é incompatível com a resposta indesejada. E aí a gente pensar em contracondicionamento nesse experimento, a gente pode ver o que? Se fica, o cavalo nervoso ele fica com a cabeça alta, quando eu promovo o abaixamento da cabeça de forma forçada, eu estaria impedindo esse cavalo de manifestar aquele sinal de alerta. Então, a tendência seria esse cavalo ficar mais calmo porque estaria com a cabeça baixa. Então, é exatamente este contracondicionamento que foi utilizado nesse experimento. Então, no presente estudo, a redução da cabeça mediada por pressão ela é incompatível com a posição elevada da cabeça típica de um tônus postural de alerta no cavalo. Além disso, a posição e o movimento das orelhas de um cavalo desempenham um papel crítico na comunicação, como alguns pesquisadores concluindo que as orelhas são parte do corpo mais importante na comunicação não vocal do cavalo, com o aumento do seu movimento quando o cavalo está alerta e também isso pode ser uma indicação de nervosismo. Então, o cavalo que troca muito ou que movimenta muito as orelhas pode estar manifestando um sinal de nervosismo. Medidas cardíacas também, como é o caso da frequência cardíaca e também da variabilidade da frequência cardíaca, também têm sido relatados como indicadores fisiológicos sensíveis em manifestações de medo do cavalo. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos calmantes da redução da cabeça mediada por pressão nos parâmetros tanto cardíacos quanto comportamentais. Então, o que foi utilizado nesse estudo? Então, ele foi dividido em duas partes, a parte 1 e a parte 2, e aí eu vou explicar um pouco cada uma delas, quais são os tratamentos utilizados. Então, na parte 1, se utilizou-se 20 cavalos de idade mista, também de raça, pelagem, sexo, tudo variando. Todos esses cavalos eram alojados em piquetes, tá? Em piquetes em torno de 15 a 20 hectares, que foram alojados em grupo na Universidade de Sydney, e todos foram suplementados com ração concentrada e fina. Já para a parte 2, que foram os outros dois tratamentos, foram utilizados 14 cavalos, também de idade mista, de raça, pelagem e sexo variados, também na mesma condição de alimentação e de alojamento dos animais da parte 1. Todos esses cavalos eram acostumados com o uso do cabresto, mas nenhum havia sido treinado para baixar a cabeça ou havia sido habituado a esse estímulo de excitação que foi utilizado na parte 2 do trabalho. Então, os manipuladores ou os treinadores eram pessoas familiares que levavam cada par de cavalos. Então, esses cavalos, na parte 1, foram treinados em duplas, tá? Onde cada par era um manipulador mais um cavalo. Eles eram levados até a arena de teste com monitores de frequência cardíaca já acoplados. Então, quais foram os procedimentos utilizados? Então, os cavalos, em cada parte do estudo, eles foram pareados por idade, raça e sexo, sendo que cada par foi atribuído aleatoriamente a um grupo controle, que eram os grupos A e C, ou os grupos de tratamento, que eram os grupos B e D. Então, no início dos testes, esses cavalos foram mantidos imóveis por cerca de 60 segundos, e em seguida a frequência cardíaca pré-teste foi registrada por 30 segundos.
Então, os cavalos do grupo A, que era um grupo controle, eles não receberam nenhum estímulo experimental, mas permaneceram ao lado do manipulador, enquanto os do grupo B, que era o grupo tratamento, tá, tiveram estímulo para baixar a cabeça aplicado por 300 segundos. Então, isso aí foram os cavalos que fizeram parte, os dois tratamentos que fizeram parte da parte 1 do experimento. Então, o tratamento A, que era um grupo controle, e o B, que era aqueles cavalos que foram forçados a baixar a cabeça por um período de 300 segundos. Então, eles foram conduzidos em duplas, 2 animais de cada vez, cada um de um grupo. Então, o grupo A, o condutor, permanecia em pé do lado do cavalo, enquanto o grupo B, ele fazia a pressão para que esse cavalo abaixasse a cabeça. Já os cavalos do grupo C e D, que participaram da parte 2 do experimento, eles foram sujeitos, além do estímulo para baixar a cabeça, também a um estímulo de excitação. O que seria esse estímulo de excitação? Era um manipulador ficar pulando e balançando o chapéu do lado desse cavalo até que os seus batimentos cardíacos ultrapassassem os 100 batimentos por minuto. Então, logo após ultrapassar os 100 batimentos, os animais do grupo C, o manipulador permanecia do lado deles, e os animais do grupo D, o manipulador o forçava a abaixar a cabeça, certo? Então, o estímulo para baixar a cabeça ele foi a aplicação de uma pressão no cabo do cabresto até o cavalo abaixar a cabeça, de modo que os seus lábios estivessem mais ou menos na altura das canelas, e então essa pressão era liberada. Se o cavalo erguesse a cabeça novamente, a pressão era feita novamente para que ele abaixasse a cabeça novamente. Então, por esse período de 300 segundos, quantas vezes fosse necessário, era feita essa pressão para que esse cavalo mantivesse a cabeça baixa. Então, quando o cavalo estava nessa posição baixa, o manipulador estava curvado ao seu lado, com as mãos quase no chão e os ombros no nível dos olhos do cavalo, exatamente como eles estavam, ou como estava o condutor que estava com o cavalo do grupo controle. Então, enquanto o cavalo mantinha a cabeça na posição para baixo, nenhum estímulo era feito com ele e nenhum estímulo adicional foi aplicado. No entanto, quando esse cavalo começava a levantar a cabeça, o estímulo para baixar a cabeça era feito novamente até que ele mantivesse baixo. E esse número de vezes que foi necessário o estímulo para que esse cavalo abaixasse a cabeça, esse número foi computado. Então, medições de análise de dados. Então, as frequências de todas as respostas comportamentais exibidas pelos cavalos, elas foram gravadas em fita de vídeo para análise posterior e avaliação de diagrama. Então, as respostas comportamentais registradas, como lamber e mastigar, estalar os lábios, movimentos, assoprar, apoiar nas patas traseiras e bater a pata dianteira no chão, foram definidos como WORI 2003. Então, outras respostas registradas foram roer a corda do cabo do cabresto, cheirar o chão, esfregar o focinho no chão ou neles mesmos, também mover a cabeça. E a frequência cardíaca também foi registrada em intervalos de cada 5 segundos, continuamente durante o teste. Então, vamos passar para a parte de resultados então desse experimento. Os cavalos que foram submetidos ao abaixamento da cabeça, ou seja, animais do grupo B, eles apresentaram menor probabilidade de mastigar a corda, de lamber e mastigar ou de pisar o chão, mas foram mais propensos a mover as orelhas, estalar os lábios, esfregar o focinho no chão e cheirar o chão, em relação àqueles animais que não tiveram aplicação de pressão para abaixamento da cabeça. Já os animais do grupo C e D, eles exibiram mais movimentos de orelha do que os animais do grupo A e B. Então, lembrar que no grupo A e B não houve nenhum estímulo de excitação e no grupo C e D, sim. E também houve interação entre excitação e abaixamento da cabeça dos cavalos. Então, os cavalos do grupo C, eles moveram as orelhas mais do que os cavalos do grupo D e a frequência dos movimentos de orelha diminuiu ao longo do período, ou seja, à medida que o período de teste foi passando, esses cavalos moveram cada vez menos a orelha. Então, a diferença na frequência dos movimentos da orelha, ela foi um reflexo da excitação ou não, e em menor grau se a cabeça foi abaixada ou se ela não foi abaixada. Os cavalos do grupo C, que é aqueles que foram excitados sem aplicação para abaixamento da cabeça, eles exibiram mais movimentos da orelha entre todos os grupos, sendo que o aumento dos movimentos da orelha pode indicar estado de alerta e nervosismo. Então, pode-se concluir que esse grupo de cavalos eram os cavalos menos calmos, ou seja, eram os cavalos mais nervosos entre os grupos utilizados. Então, esses cavalos também eram os menos propensos a entrar em contato com o treinador ou descansar um membro posterior durante o período de teste. Então, é um outro sinal que esse cavalo estava mais alerta. É interessante notar também que os animais dos dois grupos
não estimulados a baixar a cabeça por pressão externa, então que eram os animais do grupo A e C, foram excitados, entre eles os que foram excitados tiveram maior probabilidade de abaixar a cabeça espontaneamente, contrária ao que se esperava, né? Então os cavalos A e B, eles tiveram maior probabilidade de contatar o treinador, de lamber e mastigar, de descansar uma perna, de farejar o chão, do que os animais do grupo C e D. Então foi relatado também que os cavalos exibem lambidas e mastigações enquanto são perseguidos em um redondel, e que essa resposta pode ser sempre após a aplicação de um estímulo aversivo. Então tem alguns trabalhos que eles falam que esse estímulo de lamber e mastigar, ele vem sempre depois de algum sinal aversivo no cavalo. Então não é porque o cavalo ficou relaxado que a gente promoveu o relaxamento do cavalo, e sim porque foi criado antes um estímulo aversivo nesse cavalo. Então Kruger, em 2007, ele relatou que cavalos exibem lambidas e mastigações ao seguir os treinadores após o término de uma perseguição. Então isso sugere que os cavalos excitados pelo treinador no presente estudo deveriam também ter maior probabilidade de lamber e mastigar. Só que, no entanto, esses cavalos excitados, eles tiveram ou eles não mostraram lamber e mastigar enquanto o estímulo de excitação estava sendo aplicado. E, de fato, eles mostraram menos lambidas e mastigações durante o período pós-excitação do que aqueles que não foram despertados. Então, contrariando o que diz a literatura. E isso sugere que lamber e mastigar não é um reflexo direto do estado de excitação, indicando que, ao contrário da crença popular, o abaixamento da cabeça também não estava associado a lamber e mastigar, demonstrando que esses sinais não são sinais de submissão. Então, o número médio de estímulos para baixar a cabeça aplicados durante os primeiros 30 segundos da fase de tratamento foi de 2,4 vezes por cavalo. Isso diminuiu para 1,4 vezes por cavalo pelo restante dos intervalos de tempo. Então, a frequência dos estímulos necessários para manter a cabeça em posição abaixada foi maior durante os primeiros 30 segundos do que em qualquer outro período. Então, essa diminuição no número de estímulos necessários para os cavalos dos grupos B e D manter a cabeça na posição abaixada mostra que eles começaram a aprender a resposta correta ao estímulo para baixar a cabeça após apenas 30 segundos. Então, isso sugere que o nível atual de excitação artificial não foi suficiente para impedir o aprendizado desses cavalos. Então, durante o período de aquisição da resposta, ou seja, para eles aprenderem essa nova resposta de, após a pressão, manter a cabeça baixa, as respostas comportamentais e também os batimentos cardíacos não diferiram entre os dois grupos. Então, pode-se concluir que não houve relação entre nenhuma das respostas, incluindo lamber e mastigar, e aprender uma nova resposta. Ou seja, esses cavalos que lambiam e mastigavam, eles não eram mais calmos e não eram mais propensos a aprender do que aqueles cavalos que não tinham essa mesma reação. A capacidade de aprendizagem foi semelhante em todos os grupos. Então, não houve diferença na frequência cardíaca entre o repouso em nenhum dos grupos, mas durante o período de teste, a frequência cardíaca dos cavalos nos grupos A e B foi menor do que os grupos C e D. Então, A e B é onde não houve o teste de excitação. Então, a variabilidade da frequência cardíaca também não diferiu entre esses grupos. Então, como não houve diferenças entre as frequências cardíacas, podemos concluir que a redução da cabeça não influencia a resposta cardíaca em cavalos excitados ou não. Então, diferente do que se acredita, o abaixamento de cabeça forçado, ele não promove o relaxamento do cavalo. Então, não houve diferenças entre os grupos para nenhuma das outras medidas avaliadas nesse experimento. Então, como conclusões, o presente estudo ele mostrou que mesmo as frequências cardíacas acima de 100 batimentos por minuto, a redução de cabeça forçada não influenciou essas respostas nos cavalos. Então, portanto, abaixamento de cabeça forçado não é um método que ajude a acalmar um cavalo excitado no treinamento. Então, contrariamente à crença popular, o abaixamento forçado da cabeça não está associado a lamber e mastigar e também uma maior facilidade na aquisição de novas respostas. Então, é possível que os cavalos que abaixam a cabeça enquanto estejam em liberdade ou como resultado de reforço positivo
possam sofrer efeitos diferentes. Então, esses casos não foram avaliados neste experimento. Isso significa que a relação entre resposta à postura natural da cabeça do cavalo e a não imposta, e que os estados de medo, reatividade ou alerta merecem uma investigação mais profunda. Então, ele sugere repetir, por exemplo, esses trabalhos, fazendo com que esses cavalos tenham uma postura mais natural da cabeça, que eles tenham um abaixamento de cabeça voluntária e se isso realmente vai refletir ou não numa maior sensação ou num maior estado de calma desses cavalos, maior tranquilidade, para que eles possam ter uma capacidade de aprendizado maior ou não, certo? Fica então aí a dica da resenha científica de hoje. Um grande abraço, nos vemos na próxima.